Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, continuando a nossa série do Tribunal da Temporada dos clubes da Série A do futebol brasileiro em 2025. E de acordo com a ordem alfabética, é a vez de Botafogo. Ele vai ser julgado aqui por nós dois e, obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, é isso aí. Acho que é um dos times mais aguardados ali, que tem mais coisa para se dizer ao longo dessa temporada de 2025. E eu proponho a gente fazer um certo exercício aqui, porque não dá para falar da temporada 2025 do Botafogo sem citar o final de 24. Você está falando que o crime ele foi causado por uma força maior. Ou de que virou uma bola de neve. Eram coisas que foram se acumulando e o ano de 2025 do Botafogo foi muito prejudicado também pela forma como o time conduziu essa virada de temporadas aí. Pode trazer aí seus argumentos. Eu já tenho para mim aqui quem eu acho que é o maior culpado, mas veremos aí com o que você vai trazer. Bom, assim, o Botafogo termina 2024 como campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vai para o Mundial de Clubes quase que ali no meio da reta final do Campeonato Brasileiro, o viaja logo tendo correr às pressas lá para chegar a tempo de jogar o jogo e acaba perdendo logo na estreia do Mundial de Clubes para o Pachuca, se eu não estou enganado. E a verdade é que o time do Botafogo, quem jogou muito bem, dá para falar que encantou o Brasil, aquele time do Botafogo, de Acho que dá, 2024? dá. Se não encantou, foi muito efetivo, né? Time competitivo e bateu campeão de brasileiro e Libertadores. E já era sabido ali que algumas peças daquele time não ficariam. Por exemplo, o Almada chegou sabendo, ó, ele vai vir, vai jogar 6 meses e depois vai para a Europa. Dito e feito, ele chegou, jogou 6 meses e foi embora no começo da temporada de 25. O Luiz Henrique era um outro cara que veio para o futebol brasileiro, mas já sabia de que ele veio com a condição de voltar para a Europa no esquema do John Textor, de ter clubes lá fora. Acabou que ele não foi nem para um dos clubes do dono do Botafogo, foi para o Zenit. Somando a isso a perda dos seus dois principais jogadores, e com todo respeito ao Savarino, que jogou muito em 2024, os principais jogadores do Botafogo ele eram Almada e Luiz Henrique. Eles eram os craques do time. O Arthur Jorge foi embora também. E aí entra numa característica de alguns técnicos portugueses que vêm para o futebol brasileiro, de que eles vêm para fazer um trabalho, mas se pintar uma proposta, seja para voltar para Portugal ou do mundo árabe, a tendência é que eles vão embora mesmo, para ganhar mais ali. E foi o que aconteceu com o técnico do Botafogo, que fez um belo de um trabalho em 2024. E de quebra ele ainda levou o Gregory, o que era um dos melhores volantes ali do Botafogo, apesar da expulsão na final de 2024. Então o time ele se desmonta, o treinador vai embora e é mais ou menos assim que o Botafogo começa o ano de 2025. Aí se você quiser já ir um pouco entrando na temporada de 25 de fato, E o pode ficar à caso do vontade. Arthur Jorge ainda teve a questão que ele traiu a esposa com a neta, a filha do Newton Santos, né, ídolo histórico do Botafogo. Tipo de coisa que a gente vê a notícia e já sabe de qual time, se espera essas coisas. Mas enfim, e começa 2025, como você falou, com um elenco se desmontando, sem um treinador, vai ter que passar por uma reformulação. E aí a gente tem, para mim, o principal culpado, já está julgado e condenado por crime de má administração dolosa, John Textor. Sim, eu falei em algum vídeo passado, eu vi, acho que o Marcelo Beckler usando esse termo num vídeo dele, que o John Textor é como se fosse um cowboy em Las Vegas coordenando o Botafogo. Porque ele chega, vai na mesa, aposta em qualquer coisa que aparece. Se der certo, ele é gênio. Se der errado, não tem o que fazer.
sabe, ele trata o Botafogo como se fosse um cassino. Todo momento ele tá apostando, ele tá colocando, dando all-in num lugar, dando all-in no outro. 2024 deu certo. Só que o Botafogo, a cada 6 meses, tem que se reconstruir, sabe. O projeto do Botafogo, ele não foi feito para ser um projeto, de manutenção, de estabilidade. O projeto do Botafogo, me parece que o John Textor estava precisando de alguma coisa pra fazer, tinha dinheiro sobrando, queria fazer as maracutaia dele e viu o Botafogo dando sopa. Aí ele veio, coloca dinheiro, dá certo num primeiro momento. A torcida que já tinha muito tempo que não via, um elenco bom e campeão, ainda mais depois do que aconteceu em 2023, abraça o projeto dele, ganha, então fica amado ali no Rio de Janeiro, e aí ele começa a fazer um monte de bobagem que a torcida aceita, boa parte da torcida aceita, né, a outra já viu os problemas, por gratidão, sabe. Aí ele chega no começo do ano e fala que os primeiros meses, não servem para nada, que o importante é ali depois de abril, maio, e que é ali que eles têm que começar a planejar o ano, o que é uma das coisas mais burras que já foram ditas sobre o futebol brasileiro. Se o bom fosse começar o seu planejamento na metade do ano, ninguém começava em janeiro, né, ninguém é bobo, porque, todo mundo quer ter mais férias. Todo mundo começa em janeiro, é porque em janeiro é melhor, mas não, E só um vamos lá. parênteses, desculpa interromper, que o Botafogo, nesse período, ele teria para disputar um campeonato carioca, que não ganha desde 2017, então, campeonato estadual não vale nada. Quando você ganha o tempo todo, você pode dizer isso, quando você está há muito tempo sem ganhar, é importante você ir lá e bater campeão. O Botafogo tinha que disputar uma Supercopa contra o Flamengo, seu maior rival nesse período, uma Que nunca Recopa, ganhou. que nunca ganhou, que também nunca ganhou a Recopa. Então, nesse período todo que o Textor falou que não servia para nada, tinham 3 títulos que poderiam ser considerados importantes para o Botafogo e o time simplesmente abriu mão. Exato. E nisso tudo, notícias conturbadas sobre a questão de administração, elenco perdendo peças e o John Textor lá: "Não, tá tranquilo gente, calma. Meio do ano é quando as coisas acontecem. Isso daqui é filler, isso daqui não importa, deixa acontecer". Aí chegou no meio do ano, com um treinador que não fazia um bom trabalho, perdendo as principais peças sem repor a altura, e ainda vai lá e negocia mais jogadores, perde o Jair, que era o melhor zagueiro do time no momento, por exemplo, logo depois Que do tinha mundial, chegado nessa perde, temporada. exato, chegou no começo do ano já vende, perde o Igor Jesus, que era o principal jogador do ataque com a saída do Almada e do Luiz Henrique, que faz um excelente, mundial de clubes, vai para o Nottingham, como você falou, acho que perde o Gregory, que saiu no começo do ano, né, Isso. mas perde o John, o goleiro, e aí chega o Neto, perde o Cuiabano, que volta 3 dias depois. Então, o Botafogo a todo momento está se reconstruindo. A cada 3 meses o Botafogo precisa passar por uma reconstrução. E essas coisas não são fáceis de fazer quando você leva a sério. Quando você não leva a sério, fica ainda mais difícil. E eu não sei, né, se o torcedor do Botafogo ainda pensa dessa forma. Mas você não vai conseguir chegar em junho e julho todo ano e contratar 4 caras que vão resolver o campeonato para você. Porque foi isso que o Botafogo fez em 2024. Tinha um time que era bom, estava brigando lá em cima, mas que não parecia que ia ser campeão. Trouxe Luiz Henrique, trouxe Almada, trouxe Vitinho, trouxe os principais nomes do time, e aí emendou uma sequência de vitórias e ganhou tudo. Isso não vai acontecer todo ano, impossível. Muito mais vezes vai dar ruim do que dar bom, e foi o que aconteceu. No meio disso tudo, o treinador que eles trouxeram para comandar essa reconstrução não fez um bom trabalho, assim como não tinha feito um bom trabalho no Bahia, o Renato Paiva. E aí, de novo, tem que mandar embora, tem que trazer outro cara. E para piorar tudo, o Botafogo é desolado por lesões o segundo semestre inteiro. O Botafogo chega em jogos segundo semestre sem Savarino, sem Monturo, sem Cris Ramos, sem o Caio Pantaleão, que depois que o Jair saiu, trouxeram o Pantaleão não sei de onde, e estava jogando bem, ele também machuca. Então, assim, eu acho que o Botafogo chegou no final do Campeonato Brasileiro até 10 desfalques, com um treinador novato, que a gente vai falar um pouco mais do David Ancelotti, que já saiu, também ficou aí 6 meses e já foi embora.
Então o Botafogo anunciou agora a contratação do Martin Anselmi, vai ter outra reformulação de elenco, a cada 6 meses o time vai ficar se reformulando, e para mim, 80% disso daí é culpa do John Textor. Para mim é acusado, julgado e condenado por má administração dolosa aqui no tribunal do Corneta Ball. É, o e além de tudo isso, as peças que ele trouxe para repor não foram à altura, né. Para o ataque trouxe o Montoro, que você citou, mas, tipo, 17, 18 anos, né, não seria muito surpreendente se ele chegasse e já destruísse no futebol brasileiro. Natural, ele precisa levar um tempo para amadurecer, e é outro que nem deve ficar muito tempo, né, É deve bom. ir pra Europa, logo, logo. Trouxe o Arthur, que no começo do ano, que é um bom jogador, mas não dá para citar na mesma frase que o Luiz Henrique, que é Almada, que eram os outros jogadores. No meio do ano trouxe o Arthur Cabral, que é um bom atacante, mas hoje o Igor Jesus é um jogador melhor, então o Botafogo perdeu qualidade. Trouxe o Danilo a peso de ouro para o meio campo, mas também não foi aquilo que se esperava quando ele chegou. A expectativa em cima dele era muito alta de poder atuar em nível até para, quem sabe, brigar por uma vaga em seleção brasileira, que era o que ele jogava no Palmeiras antes de ir para a Europa, mas não conseguiu apresentar o mesmo nível. Então, além de toda essa bagunça, não repôs as peças que vendeu e ainda está colocando o Botafogo eh, em xeque na administração, assim, na questão financeira, porque saiu recentemente notícia de que o Botafogo vai ter que pagar a contratação do Almada, né? Que não, são vocês que vão ter que arcar com esse custo desse negócio. Então, parece que essa questão, um dono tem muito dinheiro, vai resolver os nossos problemas. Essa questão do Botafogo é muito nebulosa, a SAF ali, de como funciona. O Textor ele tem outras equipes. Ele teve problema no Lyon, na França, só para citar um outro time que ele é dono. Estava indo até correndo risco de rebaixamento por problemas. Acho que era no fair play financeiro ou algo nesse sentido. Mas, passando aqui os números do Botafogo na temporada, ou você quer falar alguma coisa antes disso? Não, é só comentar que além de isso tudo que a gente comentou, fora de campo o Botafogo tá inclusive com uma briga aí também num tribunal de verdade sobre quem vai mandar no Botafogo, né. Porque o John Textor correu risco aí de perder a liderança do Botafogo, perder a liderança das empresas dele. É igual você falou, tem um doping financeiro aparentemente, não sou especialista no assunto e não vou me comprometer, igual você falou, as negociações completamente nebulosas, tem os 2 times, um deve dinheiro para o outro, aí o Lyon compra um jogador do Botafogo e quem precisa pagar é o Botafogo. Tem umas coisas, assim, meio absurdas ali, do que a gente sabe, mas aí os especialistas vão explicar muito melhor que eu. Pode trazer aí os números. E outra coisa, antes dos números, que eu achei estranha essa relação quase que umbilical que o Botafogo adquiriu no meio da temporada com o Nottingham Forest, né? Que também tem um dono que não é flor que se cheire lá, o grego, então bem estranha essa relação. Igual, vende o Cuiabano, mas um dia depois ele está emprestado para o Botafogo, vai continuar jogando como se nada tivesse acontecido. Curioso isso. Mas, indo agora aos números do Botafogo, foram 70 jogos em 2025, com 31 vitórias, entre elas 1-0 contra o Paris Saint-Germain, que acho que talvez foi o ponto alto da temporada do Botafogo, esse jogo histórico no Mundial de Clubes. 15 empates, 24 derrotas. Os artilheiros do time, a gente tem aqui, pela lista que eu tô vendo, o Igor Jesus terminou o ano como artilheiro do Botafogo, seguido de Arthur e Alex Telles. E os principais assistentes foram Santiago Rodrigues e uma galera com empatado no segundo lugar com 4. O Santi Rodrigues teve 5. Aqui tem o Marlon Freitas, o Arthur, o Alex Telles, todos eles com 4 assistências. E só para não deixar, o Igor Jesus foi o artilheiro do time com 9 gols. O Arthur foi o vice-líder com 8 e o Alex Telles com 7. Então tá aí os números do Botafogo na temporada de 2025. O Igor Jesus que saiu no meio do ano e o Alex Telles que é o batedor de pênalti do time, né. Então, você vê que o ataque estava com dificuldade de fazer gol no final. Sobre esses números,
eu talvez eu vou ser um pouco polêmico aqui, não sei o que a torcida do Botafogo acha, mas eu acho que se você for analisar no final do trabalho do David Ancelotti, foi um bom trabalho. E a temporada do Botafogo é ruim, sabe? Igual a gente estava conversando sobre os times, eu acho que a gente tem que relativizar a nossa análise ao que o time se propõe, ao quanto é investido. O Botafogo, atual campeão da Libertadores do Brasileiro, não brigou por nenhum título esse ano, piorou a equipe em todos os aspectos e se tornou uma bagunça maior do que era. Eu acho que a gente. Mas eu cravo aqui que a temporada do Botafogo é ruim. Mas o trabalho do David Ancelotti, ao final da 38ª rodada, eu acho que terminou positivo. Porque estava ganhando jogos, somando pontos. Eu acho que não era o time mais sólido do mundo, não te passava muita segurança durante a partida, mas encontrava formas de vencer, mesmo com um time mais fraco e com várias lesões. O Botafogo chegou a ficar sem ter zagueiro para colocar em campo, porque estava todo mundo machucado. Tava com o goleiro reserva, porque o goleiro titular, que era o Neto, que foi trazido para o lugar do John, que saiu no meio, machucou. Então, assim, você perde os seus melhores jogadores, depois você perde os seus titulares que ficaram. E mesmo assim você consegue um trabalho ali de briga por Libertadores, eu acho que, no geral, o trabalho do David Ancelotti foi bom. Tenho críticas, não era perfeito. Eu acho que o meio ali do trabalho foi um pouco negativo, mas depois ele se encontrou nas últimas rodadas do Brasileirão. E a perda dele é, de novo, mais uma notícia negativa para o torcedor do Botafogo. Tenho um amigo torcedor do Botafogo que sempre que a gente fala aqui do Botafogo a gente cita, o Iago, se estiver assistindo aí, um abraço. Não era muito fã do filho do Carleto, mas eu acho que com o que ele tinha em mãos, o trabalho dele foi razoável para bom. E agora com o Martin Anselmi a gente tem que ver, fez um trabalho péssimo no Porto, mas antes vinha de bons trabalhos aqui na América Latina. Mas assim, eu não sei a sua opinião, eu queria saber a sua opinião sobre David Ancelotti. Eu acho que ele fez um trabalho ali ok, assim, um trabalho razoável, eu coloco dessa forma, porque apesar de todas essas situações que a gente colocou, o Botafogo ainda tinha algum talento no time, que nem eu falei, o Arthur Cabral ele é um bom centroavante, o Savarino ele é um bom jogador, o Arthur também continua sendo um bom jogador, o Alex Telles é um ótimo lateral esquerdo para o nível do futebol brasileiro. Então, assim, o Marlon Freitas fez uma temporada incrível em 2024. Eu não acho ele um volante ruim, apesar de que caiu o nível para essa temporada, como todo o Botafogo. Mas, assim, ele é um time que tem talento. Talvez seja mais talento até que o Fluminense, que terminou na frente dele na competição. Então, acho que foi um trabalho ok. Ele sofreu com problemas, que é natural, era o primeiro trabalho dele como técnico de fato de uma equipe. Eu entendo querer mandar embora, ter um outro rumo ali, pensando, não, vamos passar uma borracha em 2025, vamos começar do zero agora na próxima temporada. O problema é que o Textor é que vai fazer essas escolhas, né? Mas Só o. Pode falar. rapidinho, que o Ancelotti, pelo que a gente sabe, ele pediu para sair porque houveram desavenças do preparador físico dele com a direção. Queriam mandar o preparador físico dele embora e manter ele. Ele ficou do lado do membro da sua própria comissão técnica. E aí o Botafogo falou: então você vai junto, cai fora. Não foi uma escolha só do Botafogo nesse sentido. Mas é um caso assim, se estivesse fazendo um grande trabalho, é aquela coisa que daria para contornar, né? Não, vamos tentar resolver aqui, não sei. Acho que o Botafogo deve ter visto, você quer sair? Pode ir também, a gente não tá tão feliz assim, não tá tão satisfeito com os resultados que você apresentou aqui, a gente vai trazer um outro nome. Se estou o Anselmi, ele é uma aposta, né? Se não me engano, não trabalhou no futebol brasileiro ainda. Não. Será o primeiro trabalho dele. E o futuro do Botafogo ele é incerto, para falar a verdade. Acho que não tem outra palavra que descreve melhor o que é o cenário do Botafogo para 2026, como foi 2025, né? Foi virando o ano de final de 24 para 25, com todas aquelas saídas.
A sorte agora é que os jogadores dessa temporada com certeza não se valorizaram como foi em 2024. Então talvez o Botafogo pode conseguir ter uma base um pouco mais sólida para a próxima temporada. O problema do Botafogo é que o futuro deles é incerto a cada 3 meses. Eh, não existe estabilidade no Botafogo, sabe. Eh, o Textor, ele pode acordar e falar: não gostei desse time, o ano foi abaixo, eu quero ver futebol mais legal". Ele manda metade do time embora, traz 6 nomes novos e vê no que dá. Você Ah, ficaria surpreso se ele fizesse isso? não, mas posso falar aqui, fazendo o advogado do diabo e excluindo a parte das possíveis, obscuridades que existem Maracutaias. na subtrama ali do Botafogo, isso tirando essa parte. Ter essa situação é muito, mas muito melhor do que o Botafogo antes, o Botafogo pré-SAF. Isso assim, eu estava até conversando com um amigo meu, que ele teve uma discussão com um colega, ele falando assim: "Ah, eu não gostaria de ver meu time nessa situação, porque você não cria ídolos, os jogadores não criam identidade". Assim, o Almada, talvez ele não virou ídolo do Botafogo, mas ele deixou lá um brasileiro, uma Libertadores e foi embora. Os 6 meses que ele veio para jogar foram suficientes para ele levar o Botafogo ao título, sendo peça importante do time. Então, assim, de novo, excluindo a parte obscura que existe nas relações do Textor com os times dele, agora com o Nottingham Forest, ter essa gangorra para o Botafogo talvez seja. Ela ainda é melhor do que era no pré-SAF, que era um Botafogo ali lutando contra rebaixamento, amargando anos na Série B. Esse ano o Botafogo, a gente falou, foi um ano horrível. Pegou vaga em Libertadores. É, com certeza é melhor, só que, não sei, talvez eu esteja sendo um pouco sentimental, um pouco romântico, porque eu acho que, óbvio que ganhar títulos é o melhor que tem no futebol, mas você tem que ter um ídolo, sabe. Faz parte você ter um jogador que você tem identificação, que você gosta, mesmo que ele não ganhe um título, eu acho que é legal para o torcedor, para o imaginário popular, você ter um jogador no seu time que você idolatra. Sabe? Tá ganhando título todo ano. Não vai ganhar todo ano. Se ganhasse todo ano e fizesse isso, estava bom. O problema é que vão acontecer anos como em 2025, em que você não cria identidade e não ganha nada. E aí fica um ano meio que perdido. Então eu acho que é legal, óbvio, você ganhar título. É melhor você ganhar título do que ser rebaixado, obviamente. Mas você também tem que ter uma identificação com a sua equipe, senão, pô, vai torcer pro Real Madrid. Aí você vai ganhar sempre. Não, eu concordo com o que você está falando. Só que, assim, e é um outro ponto também que envolve as SAFs no futebol brasileiro, né? A maioria dos clubes que viraram SAFs ali na primeira leva, aí a gente coloca Botafogo, Cruzeiro, Vasco, eles viraram SAF por um único objetivo: não acabar. Era basicamente por isso que eles estavam virando SAF, que era uma questão, ninguém sabia muito ao certo como seria. Tanto é que foram 3 SAFs muito diferentes. Se a gente for pegar a SAF do Ronaldo no Cruzeiro, a SAF do Textor e a 777 no Botafogo. O Cruzeiro, inclusive, um já foi revendido, o outro entrou com liminar na justiça para a SAF não tomar mais conta do clube, e o Textor está com todos esses problemas. Os 3 primeiros que viraram SAF estão nessa situação aí. Então, não é aquele mundo às mil maravilhas que todo mundo imaginava, né? Não é o Sheik do PSG vai chegar aqui, vai ficar metendo 1 bilhão por ano no time, contratar os grandes jogadores. Não, não é isso que aconteceu. Ainda bem, né? Ninguém quer torcer para a Liga Francesa. Exato. Mais algum comentário? Você não deu seu veredito, né? Eu falei aqui que o ano do Botafogo foi ruim e que Eu, tam- o eu falei réu, também. você falou, o réu condenado por má administração dolosa é John Textor. Eu falei que o ano foi péssimo e mesmo assim pegou vaga em Libertadores, que mostra também é, que tem jogadores com qualidade ali, apesar de tudo. E concordo com você, para mim o principal culpado do ano do Botafogo é o Textor. Não precisava ser tão brilhante como 2024, mas tinha que ter feito melhor do que foi a temporada 2025. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem medo para 2026 porque ele se vê numa posição muito parecida, né? Só que pior, porque, de novo, muda treinador, você não sabe o que vai acontecer na janela de transferência, porque o Botafogo está sempre mudando metade do time.
Só que agora a sua base é pior do que era ano passado. Porque ano passado a base ainda era melhor, só que perdeu ela toda nas janelas de transferência. Agora é igual você falou, talvez o reconfortante é que tem jogadores ali que provavelmente não vão ter interesse no mercado, mas ao mesmo tempo não sei se a torcida do Botafogo tem tanto carinho assim por eles para ver como titulares. Exatamente. E só que a gente esqueceu de passar, o Botafogo, ele caiu nas quartas de final da Copa do Brasil para o Vasco, perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, ficou em sétimo no Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado, deixa eu só pegar a classificação, estou abrindo ela aqui agora. Ficou em sexto no Campeonato Brasileiro, o sétimo foi o Bahia. É, E foi eliminado na Libertadores nas oitavas de final para a LDU e no Mundial de Clubes também nas oitavas eliminado para o Palmeiras. e pelo que eu vi, o Botafogo vai jogar a pré-Libertadores e vai pegar um time aí 4.000 metros de altitude no jogo de como visitante. Então você Beleza, ainda tem mesmo ganhando, você vai ter esse desgaste aí já no começo da temporada. Talvez não precisasse se tivesse jogado melhor ao longo de 2025. exatamente. Mas por mim é isso, falei tudo aqui. É isso, terminamos aqui, sessão do tribunal encerrada, nosso veredito já foi passado. A gente pede também para você que está assistindo esse vídeo até aqui, deixar aí nos comentários o seu veredito, o que você achou da temporada do Botafogo, os argumentos que a gente usou aqui, se você concorda ou discorda. Traga também novos argumentos para essa discussão, se você discordar da gente, principalmente. A gente agradece a todo mundo que ficou até aqui no vídeo. Então, deixa seu like se você gostou, para que ajuda a gente, divulga o vídeo, também faz a gente ter vontade de continuar essa série. A gente já fez aí de 3 times brasileiros junto com esse, Atlético Mineiro, Bahia e agora o Botafogo. Vamos fazer ainda futuramente Ceará, Cruzeiro, Corinthians, os times com C aí, daqui a pouco vão aparecer aqui no canal. Indica esse vídeo para um torcedor do Botafogo, para um rival, para alguém que está ansioso para quando a gente vai analisar a temporada do clube dele. E é isso, né? Falei tudo? É isso. Se Muito inscreve no obrigado você que canal. acompanhou até Se inscreve no Se canal. inscreva no canal. Muito obrigado você que acompanhou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!